Como um empreendedor se aposenta? Como é que ele se prepara para isso? É muito legal essa pergunta. Me veio outro dia, cara, como é que eu me aposento, né? Eu sou empreendedor, como é que eu me aposento? E eu tenho uma resposta para te dar. Mas você não vai querer ouvir, que a resposta é: um empreendedor nunca se aposenta. Mas eu queria que você olhasse para a forma como as coisas vão mudando e crescendo ao longo do tempo. E eu vou dar alguns exemplos do que eu vi no mercado de empresas grandes que cresceram e escalaram enormemente para dar problema e eles continuam trabalhando como empreendedores. É óbvio que você, se a sua empresa tiver um tamanho legal, tiver crescido e você chegou num ponto onde você está, a sua empresa vai depender operacionalmente menos de você. Mas a menos que você venda tudo e viva de renda, do ponto de vista de financeiro, ou seja, bota o dinheiro numa aplicação e fica lá todo mês pingando juros e você vai tirando e sacando juros e vivendo daquilo. Se você continuar tendo negócios, e quando eu falo negócios, não é só negócios, apartamentos. Eu tenho tantos apartamentos alugados. Você é um empreendedor de real estate, né, de imóveis, né? Você vai ter problemas como empreendedor. Vai ter gestão, o imóvel vai dar problema. Eu vou contratar alguém para me ajudar. Então você vai ter que lidar com esse cara. Você como empreendedor nunca vai se aposentar. Você sempre vai lidar com aquilo. A noção de aposentadoria de que não vou fazer nada, vou ficar vendo televisão, jogando dama na praça e o dinheiro no dia 1º, no dia 30, dependendo de como é que você vai, ou no dia 5, vai cair na minha conta e eu não vou precisar fazer nada, não vai acontecer. Você, empreendedor, não vai viver essa vida. O que você tem que se preparar é para que a dependência operacional das suas empresas, do seu negócio, diminua absurdamente. Para que você tenha que atuar nas suas empresas e fique num nível mais estratégico, mais de conselho, mais operacional. Isto significa que você vai se aposentar? Não. Isso significa que você vai diminuir a sua carga de trabalho e que você vai, de tempos em tempos, que é menor, continuar olhando para o seu negócio. Vê, Steve Jobs, infelizmente ele faleceu antes, mas ele estava no dia a dia da empresa. Né? Faleceu aos 59, 50 e poucos anos, quase 60, mas ele estava lá no dia da empresa. Não se aposentou. Bill Gates se aposentou? Não, está lá no dia a dia. Ele não está mais na função operacional, ele não aparece mais como um garoto propaganda, ele tem um trabalho filantrópico grande onde ele atua e trabalha, mas ele continua lá, ele é um acionista importante, participa de reunião de conselho, participa da gestão e das questões estratégicas da empresa. Ele continua empreendedor, só que ele é empreendedor num outro nível, num outro patamar. Mas ele está aposentado? É claro que não. Ele só direcionou parte do tempo dele para cuidar de outras coisas que ele curte, como o lado filantrópico dele, mas ele continua olhando para a empresa. Warren Buffett se aposentou? Claro que não. Ele continua a diminuir o trabalho operacional dele na empresa dele lá. Ele continua morando na casa dele lá, tendo o carrinho velho dele lá. Mas ele continua lá trabalhando. Ele dá ponto e vai lá todo dia no escritório. Todo dia eu não sei, mas ele vai no escritório, vai analisar os negócios, continua dando entrevista, ele continua sendo a cara, inclusive, da empresa dele. Ele tem que trabalhar. E o Warren Buffett tem mais de 80, se não me engano. Vocês acham que a família Marinho, do Grupo Globo, onde eu trabalhei, precisa estar no dia a dia operacional da empresa? Não precisa. E você acha que a velha geração, para não falar da velha guarda, a nova geração que está trabalhando operacionalmente na empresa, precisa estar na empresa? Eles estão. Cada um dos irmãos hoje ainda tem a sua responsabilidade lá. Vai olhar, tem reunião de conselho, aprova orçamento. Tá lá controlando se o que vai pro ar na TV, no jornal, tem problema? Não. Mas o cara tá lá olhando a porra da empresa funcionando. Tem reunião de conselho, entende as diretrizes estratégicas da empresa. Não é assim que funciona. Empreendedor não se aposenta. Vamos pegar o Jorge Paulo Lemann, o Beto Sucupira e o Marcelo Telles. Lojas Americanas, deu uma puta problema, deu um monte de merda. Eles não apareceram pra grande mídia. Mas vocês acham que eles não vieram aqui ajudar a resolver o problema? Vocês não acham que eles não se meteram, fizeram meia dúzia de ligação, falaram com investidores, com acionistas importantes e relevantes? Vocês acham que eles não chamaram as empresas de consultoria pra lidar e pra ajudar a resolver o problema? Eu tenho certeza que sim. Esses caras não têm problema com dinheiro de jeito nenhum. Os caras são donos da maior cervejaria do mundo, mas os caras continuam donos das lojas americanas. E eles foram lá ajudar a resolver o problema. Então o empreendedor tem dor de cabeça o tempo todo. E esses caras já não tem mais problema com grana. Mas eles têm uma responsabilidade enquanto empreendedores, enquanto donos daquele negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que você, empreendedor, tem que se preparar para uma transição e formar pessoas para que você invista mais tempo olhando para a questão estratégica e menos tempo para a questão operacional. Ao passar do tempo, o que você vai querer ser é o que eu quero para o meu negócio. Eu sou sócio de 12 empresas hoje, mais a minha própria
a minha própria empresa de consultoria, eu vou preparar alguém para tocar minha empresa de consultoria, vou dar consultoria só para poucas empresas, vou ser conselheiro de algumas e vou olhar os meus negócios, minhas empresas. É um outro nível comparado com o Marcelo Telles, o Beto Sucupira e o Jorge Paulo Lema, é óbvio, mas eu vou olhar os meus negócios de outra maneira, de outro jeito. Eu quero dar aula, eu gosto de dar aula, eu quero me aposentar dando aula, né? Ajudar as pessoas, cuidar de causas sociais. Eu sou vice-presidente e diretor de 2 institutos sociais. É isso que eu quero fazer. Então eu tenho que me preparar para isso. Para isso você precisa elaborar um plano, ter um planejamento claro, um planejamento estratégico claro para fazer isso. Se você não tem, você está fadado a trabalhar até o último dia em questões operacionais. E aí é ruim, porque você não vai ter a sensação de que você pode mudar e ter um momento onde você pode diminuir a pressão sobre você, sobre o dia a dia da empresa, e você vai ter que continuar trabalhando, ou batendo ponto, como eu digo, né, todo dia na sua empresa. Então, monte um plano para que você diminua a sua operação e crie a aposentadoria do empreendedor, que é diminuir a sua operação e garantir que você vai estar olhando a sua empresa só de maneira estratégica e vai dedicar seu tempo para outras coisas, inclusive a sua família. Beleza? Fui!